Então, olá a todos, meu nome é Nicole, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu vou apresentar meu seminário que eu intitulei de Causas, Consequências, Detecção e Estratégias de Remoção dos Compostos Odoríferos 2-metil-isoborneol e geosmina em água. Então, inicialmente eu vou fazer uma breve introdução sobre o tema, em seguida eu vou falar sobre as cianobactérias, explicar quem elas são, e falar dos seus metabólitos 2-metil-isoborneol e geosmina. Em seguida, eu vou falar das consequências da presença desses compostos na água, da sua metodologia de detecção e da sua metodologia de remoção, finalizando com conclusões. Então, muitos de vocês já devem ter sentido um cheiro ou um gosto de terra na água. Eu trouxe aqui algumas reportagens que mostram que, recentemente, a ocorrência desses eventos de gosto e odor tem sido frequente, né? Tanto aqui na região metropolitana de Porto Alegre, quanto no Rio de Janeiro. Então, alguns de vocês já devem ter ouvido falar. E eu vou falar um pouquinho do que causa esse evento de gosto e odor na água. Então, os ecossistemas aquáticos têm sofrido um enriquecimento artificial devido à atividade humana. Então, tanto o uso de fertilizantes, o desmatamento das matas ciliares, o despejo de esgotos, tanto domiciliares quanto industriais, em mananciais, e a urbanização, a poluição em geral, levam a um aumento nos níveis de nitrogênio e fósforo na água. Esse processo é chamado de eutrofização. Uma das consequências desse processo é a floração de algas e de cianobactérias, né, que é uma reprodução excessiva desses micro-organismos. Aqui eu trago uma imagem, né, que é uma representação das cianobactérias, e um dos problemas ocasionados por essa floração das algas é o aumento da concentração dos seus metabólitos, e dentre eles nós temos o 2-metil-isoborneol e a geosmina, que são ambos compostos que apresentam gosto e odor. Antes de falar mais sobre esses compostos, eu vou explicar o que são as cianobactérias. Então, elas popularmente são conhecidas como algas azuis, mas esse termo está caindo em desuso porque o mais correto é dizer que elas são bactérias. Então, costumavam dizer que elas são uma mistura de bactéria com alga, mas o mais correto é dizer que elas são bactérias. Então, elas são células procariontes, né? São organismos unicelulares procariontes, que significa que elas não possuem um núcleo, mas elas realizam fotossíntese. Alguns estudiosos até afirmam que elas originaram o que hoje nós conhecemos como cloroplastos, né? Que são as organelas responsáveis pela fotossíntese nas células. Então, e elas podem existir, então, individualmente, mas elas também formam colônias ou filamentos. E as cianobactérias filamentosas são o tipo de cianobactéria que produz esses metabólitos que eu falei para vocês. Alguns fatores afetam o crescimento dessas cianobactérias. Então, os níveis de fósforo e nitrogênio, e também a temperatura e os níveis de luminosidade, a intensidade de luz. Um grupo de pesquisa resolveu estudar os efeitos dessas variáveis, né, da temperatura e da luminosidade, principalmente, em diferentes espécies de cianobactérias. A gente precisa ter em mente que existem diversos gêneros, diversas espécies, e nem todas metabolizam os mesmos compostos. Então, eles selecionaram duas espécies de cianobactérias que produzem geosmina, ambas do gênero Anabaena, e duas espécies que produzem o 2-metil-isoborneol. Então, com os estudos, eles concluíram que
né, eles fizeram um estudo variando temperatura e intensidade de luz concomitantemente, né, fazendo esqueci a palavra, desculpa. Mas eles concluíram que as duas cianobactérias produtoras de geosmina, sofrem um maior impacto da intensidade de luz. Então, as regiões em vermelho são as regiões que foram detectadas mais células de cianobactérias da espécie em questão, e quando tende mais para a cor azul é porque há uma densidade de células menor. Então, aqui, a gente observa que com o aumento da intensidade de luz, houve um decaimento na densidade de células para essas duas espécies. Já a temperatura não impactou tão significativamente a reprodução dessas cianobactérias. Já para essa espécie produtora de 2-metil-isoborneol, claramente a temperatura exerce uma grande influência na sua reprodução. Então, aqui, a temperaturas acima de 20 graus Celsius, a densidade de células foi muito maior. Já a intensidade de luz não afetou tanto essa reprodução. Então, isso está de acordo com o que a gente observa, que é uma maior incidência desses eventos de gosto e odor quando a gente está em estações mais quentes. Então, é mais comum que isso aconteça no verão. Mas a geosmina, geralmente, as bactérias produtoras de geosmina, geralmente, são resistentes também a temperaturas mais baixas. Então, não é impossível que esses eventos também aconteçam em temperaturas mais baixas. Então, eu trago aqui esses dois metabólitos de cianobactérias, o 2-metil-isoborneol e a geosmina, que são álcoois, e ambos apresentam um odor de terra e mofo. Existe um parâmetro chamado Odor Threshold Concentration, que é a menor concentração em que um composto é detectado pelo olfato humano. E os dois apresentam concentrações detectáveis pelo olfato humano muito baixas. Então, para o 2-metil-isoborneol está na faixa de 2 a 20 nanogramas por litro e para a geosmina na faixa de 6 a 10 nanogramas por litro. A gente vê que existe uma variação ali, porque na literatura há bastante discrepância entre esses valores, que geralmente eles são obtidos por análises sensoriais. Então, como varia muito de pessoa para pessoa, não existe um valor certo definido para esse parâmetro. E esses dois compostos são detectados em diversos países. Então, aqui no Brasil, na Turquia, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, China, África do Sul, Coreia do Sul, todos esses países registraram concentrações de MIB-geosmina que variam assim de concentrações abaixo de 1 nanograma por litro até concentrações próximas a 1 micrograma por litro. No Brasil, não existe uma regulamentação quanto à concentração máxima permitida desses dois compostos. Na Coreia e na China, existem diretrizes que recomendam concentrações máximas adequadas aos padrões sensoriais da água. Então, que são de 20 nanogramas por litro na Coreia e de 10 nanogramas por litro na China. Mas existe uma escala de intensidade de odor que avalia, de acordo com a intensidade de odor, numa escala de 0 a 12, e no anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde, que é a portaria que regulamenta os parâmetros da água aqui no Brasil, é estabelecido que o valor máximo de intensidade de gosto e odor é de 6. Nisso não se inclui o odor de cloro, né? Porque o cloro tem que ser mantido no sistema de água, né? Ele é desejável. Então, isso é válido para outros odores. Mas, então, quais são as consequências
da presença desses compostos na água que a gente bebe. Eles dois não apresentam efeitos adversos à saúde que tenham sido registrados até o momento, mas eles afetam características sensoriais da água e isso traz uma desconfiança por parte do consumidor. Então, geralmente, é um alerta de perigo, é um alerta de essa água não está sendo bem tratada. E isso leva a comportamentos intuitivos ou subconscientes por parte do consumidor. Então, como o nosso olfato é um sentido de defesa, né, isso gera comportamentos intuitivos que nos fazem tomar decisões como parar de beber água da torneira ou achar que aquela água não é própria para o consumo. Outro problema pode acontecer a redução de sensibilidade olfatória após longos períodos de exposição. Então, uma pessoa que passou muitos anos sentindo esse odor na água de casa, depois de um tempo já não vai sentir uma alteração no odor da água. Wang e colaboradores fizeram um estudo comportamental em cima de uma estimativa, né, da concentração de 2-metil-isoborneol e uma estimativa da exposição de um grupo de pessoas a esse composto, em que eles também fizeram análises sensoriais e questionários. Então, nesse gráfico a gente pode ver que há muita variação em como as pessoas sentem o odor e o gosto a diferentes. Por exemplo, aqui na faixa de 10 nanogramas por litro de 10-metil-isoborneol. Uma fração de pessoas acha que não há odor, né? Aqui é aquela mesma escala de intensidade de odor que eu falei anteriormente. Então, nessa concentração, algumas pessoas classificariam como não há odor, algumas pessoas classificariam como um odor muito fraco, algumas pessoas classificariam como um odor moderado. Mas à medida que aumenta a concentração do 2-metil-isoborneol na água, a tendência é que mais pessoas sintam um odor moderado a forte. Então, se vê esse crescimento muito diferente do que acontece com concentrações mais baixas. E por meio de questionários, eles quiseram mapear qual é a resposta das pessoas a esses diferentes níveis de odor. Então, aqui se observa em rosa a fração de pessoas que, quando detectam odor nesse nível, resolve reclamar e parar de beber água da torneira, passar a comprar água engarrafada. E em azul, são pessoas que reclamam, mas não deixam de tomar água da torneira. Então, a gente vê que, à medida que aumenta a intensidade do odor, né, aqui embaixo temos odor muito baixo e aqui em cima odor forte, aumenta a fração de pessoas que resolvem trocar a água da torneira por uma água engarrafada. Claro que isso também é influenciado pela classe social da família, pelo consumo diário de água da pessoa. Então, famílias que têm uma condição financeira mais baixa, às vezes, não têm esse poder aquisitivo para tomar essa decisão de trocar a água da torneira pela água mineral, mas é uma decisão que as pessoas gostariam de fazer. Outra pergunta do questionário que eles fizeram é a seguinte: se você ouvisse que a água está liberando algum odor, mas você não tivesse detectado, você iria? E aí as pessoas tinham que responder se elas continuariam bebendo água da torneira, se elas iriam perguntar a mais pessoas se a água da torneira está exibindo algum odor antes de decidir se irá continuar bebendo a mesma, ou se iria parar de beber água da torneira. Eles dividiram
objetos de estudo, né, as pessoas, entre dois grupos, pessoas sem rinite e pessoas com rinite, porque as pessoas com rinite têm uma tendência a ser menos sensitivas ao odor. E aí a gente observa que a maioria das pessoas esperaria para saber se outras pessoas também estão sentindo o odor alterado, e a menor parcela das pessoas iria continuar bebendo água da torneira. Com isso, a gente observa, e os autores frisaram bastante, que existe um efeito rebanho. Então, a tomada de decisão, nesse sentido, é muito ligada ao que as pessoas estão falando, o que está sendo dito nas redes sociais, e às vezes isso pode implementar um estado de caos, né, em que as pessoas acham que a água está contaminada, ou enfim. Mas é um comportamento que é muito guiado pelo que as outras pessoas estão fazendo. Então, a detecção desses compostos é feita geralmente por, primeiro, uma etapa de pré-concentração, né, por microextração em fase sólida, seguida por uma análise em cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas. Eu vou dar uma breve revisada sobre o que é SPME. Então, é uma metodologia de extração bastante usada para compostos voláteis e semivoláteis, em que você coloca a amostra em um vial e leva ele geralmente a aquecimento e agitação. E aqui você tem um holder que é ligado a uma fibra que possui uma fase que pode interagir com os teus analitos de interesse. Então, você leva a tua amostra ao aquecimento, expõe a fibra, ela fica ali por um tempo que você determina, e ela não entra em contato com a solução. Ela fica apenas no headspace da amostra, que é o suficiente, né, para analitos voláteis, que, então, com o aumento da temperatura, são volatilizados e ficam no headspace do vial. E a partir do headspace, então, eles entram em equilíbrio com a fibra. Depois de um tempo determinado, a fibra é retirada e é injetada no cromatógrafo. E o cromatógrafo, então, tem uma temperatura alta no injetor que faz com que esses analitos sejam dessorvidos. Aqui eu trouxe uma imagem de fibras de SPME, caso alguém nunca tenha tido a oportunidade de trabalhar com elas, né? E elas podem ser encontradas com diferentes fases, né? Então, dependendo do analito com que tu está trabalhando, tu seleciona a fase mais adequada. Eu trouxe o trabalho de Casiuri e colaboradores que obtiveram limites de quantificação muito baixos, na ordem de picogramas por litro, otimizando um sistema de SPME automatizada através desse sistema POL, que é um injetor automático que tem todos os aparatos para fazer a extração automaticamente. Então, ele tem um agitador acoplado, um aquecedor, e todo o processo ali você determina o tempo de extração e a temperatura, o nível de agitação, e ele faz tudo automaticamente. Então, eles otimizaram a fase da fibra de SPME, a concentração de sal, a temperatura de extração e o tempo de extração. Além do 2-metil-isoborneol e da geosmina, eles também avaliaram esse método para outros 5 compostos, que também são compostos com gosto e odor. E os resultados, as decisões, né, quanto às melhores condições foram tomadas com base nos melhores resultados médios para todos os analitos. Então, a fibra que eles selecionaram foi a de vinilbenzeno poridmetilsiloxano, que é a DVB-PDMS, que obteve uma melhor, foi aqui
gerou uma maior área para esses analitos, né? Depois eles otimizaram a concentração de sal. Muitas vezes na SPME é utilizado o sal para aumentar a força iônica da solução, fazendo com que a solubilidade do analito na solução seja menor, né? E induzindo a transferência do analito da fase líquida para a fase gasosa. E eles definiram como 30% a porcentagem de sal mais eficiente para essa extração. Quanto à temperatura de extração, a melhor temperatura foi de 60 graus. E o tempo de extração, houve um crescimento até 30 minutos e depois a eficiência se manteve mais ou menos constante. Então, eles selecionaram 30 minutos como o tempo de extração. Com isso, eles obtiveram limites de detecção de 0,14 nanogramas por litro para o MIB e 0,30 nanogramas por litro para a geosmina, e limites de quantificação de 0,48 nanogramas por litro para o MIB e 1 nanograma por litro para a geosmina. Agora eu vou falar um pouco sobre os métodos de remoção do 2-metil-isobornal e da geosmina em água. Então, em estações de tratamento convencionais, geralmente se tem essas etapas de tratamento. Então, a água bruta é coletada, é levada para um tanque de coagulação e floculação, que consiste na adição de sulfato de alumínio para aglomerar as partículas em suspensão, que então elas ficam com uma densidade maior do que a da água e decantam, formando um lodo, que é removido periodicamente. Depois, a água passa por uma filtração e, por fim, por uma etapa de cloração e fluoretação, que é obrigatória pela legislação no Brasil, tanto a cloração quanto a fluoretação. No entanto, esse tratamento não é efetivo na remoção completa do 2-metil-isoborneal e da geosmina. Então, eles sempre vão estar presentes na nossa água da torneira. Por isso, se estuda tratamentos complementares, como a dissorção em carvão ativado, que geralmente é o método utilizado quando há eventos ocasionais de floração de cianobactérias. Então, algumas estações de tratamento já têm esse protocolo de usar carvão ativado nesses eventos periódicos. A ultrafiltração e os processos oxidativos avançados. Dentre eles, nós temos a ozonização, a perozonização, que é um processo combinado de ozonização com adição de peróxido de hidrogênio, a ozonização mais fotólise, a fotocatálise, os processos Fenton e fotofenton, entre outros. O que os processos oxidativos avançados têm em comum é a geração de radicais hidroxila, que então levam à oxidação dos compostos-alvo. Eu vou me aprofundar mais um pouco na ozonização e na ozonização com peróxido de hidrogênio. Então, eu trouxe aqui um trabalho realizado por IAL e colaboradores, e só explicando um pouco primeiro como funciona a ozonização. Se tem um reator onde é borbulhado o ozônio por um difusor de bolhas, e esse ozônio é gerado a partir do oxigênio. Então, ele pode ser gerado a partir do oxigênio puro ou a partir de oxigênio do ar mesmo, né? Existem concentradores e, geralmente, quando se tem ozonização em estações de tratamento, se usa esses concentradores para a única matéria-prima necessária, digamos, ser o próprio ar atmosférico. Mas se tem algumas limitações quanto à ozonização do 2-metil-isobornal e da geosmina. Eles apresentam baixa reatividade com o ozônio, mas, no entanto, o ozônio pode ser convertido aos radicais hidroxila, que são mais reativos. Então, com a presença de carbono orgânico dissolvido, né, que
está presente aí nas amostras ambientais, o ozônio pode reagir com essa matéria orgânica, vindo a formar radicais hidroxila. Outra limitação, que é um problema da ozonização, né, é a formação de bromato a partir de brometo presente em amostras reais. Então, o bromato é potencialmente carcinogênico, então se tenta evitar a produção do bromato, né? E existem alguns mecanismos para que isso seja feito. A perozonização consiste, então, na adição de peróxido de hidrogênio junto da ozonização. A adição de peróxido de hidrogênio também é um fator que auxilia na produção de radicais hidroxila e geralmente ela pode ser feita por geração in situ. Para isso se insere um cátodo de carbono no mesmo reator em que é feita a ozonização, e esse processo é chamado de eletroperoxônio. E ele é bom porque assim se evita problemas de estocagem e transporte do peróxido de hidrogênio. Então esse é o processo de geração eletroquímica do peróxido in situ. Então, Yao e colaboradores fizeram, primeiramente, testes em batelada de ozonização e peroxonização. Para isso, eles adicionaram concentrações determinadas de ozônio, né, soluções de estoque, e essas concentrações eram específicas em relação à concentração de carbono orgânico dissolvido. Então, se observou que com um aumento na concentração, houve um aumento na degradação do MIB da geosmina. A degradação para a geosmina foi um pouco maior. Mas é importante ressaltar que a concentração que geralmente é utilizada em estações de tratamento é na faixa de 0,5 miligramas de ozônio por miligramas de carbono orgânico dissolvido. E nessa concentração, a degradação não foi tão boa. Além disso, nas concentrações maiores, em que se tem uma maior degradação, a formação de bromato, né? Esse gráfico aqui diz respeito à concentração de bromato, foi muito alta. Então, esse tracejado indica a concentração máxima de bromato recomendada, que é de 10 microgramas por litro, e se observa que apenas com 0,5 miligramas de ozônio a gente tem uma concentração abaixo da permitida. Já para peroxonização, eles também fizeram os testes em batelada, né, adicionando soluções de estoque de ozônio e de peróxido. E se observa aqui, então, que o decaimento do ozônio para as reações, incluindo a peroxonização, é muito mais rápido do que no caso da ozonização sozinha. Então, eu não expliquei, mas foram aplicadas voltagens diferentes, voltagens não, correntes diferentes, para a produção de peróxido. E então esse decaimento da concentração de ozônio pode se dar pela formação de radicais hidroxila e também pela reação com outros compostos presentes na água, né? E aqui se observa, então, que com o aumento da corrente aplicada, houve um aumento na concentração de peróxido gerado. Ainda dentro dos testes em batelada que eles fizeram, né? Aqui tem um comparativo entre a degradação de MIB por ozonização e pelo eperoxônio, e da geosmina também, por ambos os processos. E um adendo aqui, eles definiram que o tempo de reação para ozonização seria de 40 minutos, enquanto o tempo de reação para
hiperoxonização seria de apenas 5 minutos, isso com base em estudos prévios. Mas a gente consegue observar que, no mesmo tempo, né, o decaimento da concentração de MIB foi maior para eperoxone, mesmo, né, num tempo muito menor, a redução da concentração de MIB foi maior para o eperoxone e a mesma coisa para a geosmina. Então, o eperoxone aumenta a eficiência de degradação desses dois compostos. Aqui se observa que o aumento, assim, não é tão maior em relação... O aumento, né, da degradação não é tão maior para o peroxônio em relação à ozonização. Então, para a MIB passou de 40% de remoção para 48% de remoção, e para a geosmina passou de 45% para 54% de remoção. Mas nisso a gente tem que ter em mente que o tempo de reação foi muito menor. E aqui nesse gráfico se observa que, com o aumento da corrente aplicada, houve uma diminuição na geração de íons bromato. Isso se deve ao aumento da competição pelas espécies. Então, com o aumento da corrente, se tem um aumento na concentração de peróxido, né? Então, aumenta a competição dos radicais hidroxila entre os íons brometo e os íons o peróxido de hidrogênio. Então, com isso, se tem uma diminuição na concentração de bromato formado. E por fim, eles fizeram testes semi-batelado, em que então, ao invés de adicionar soluções estoque de ozônio, eles borbulharam num reator. E aí se observa novamente que a eficiência de remoção dos analitos é muito maior para o eperoxone, né? E também que os níveis de bromato se mantêm muito mais constantes em função do tempo quando se está usando o eperoxone, enquanto no processo de ozonização convencional, com o aumento do tempo, se tem um aumento praticamente linear da concentração de bromato. Então, agora eu trago as minhas conclusões finais. Eventos de goteador na água causam um desconforto e desconfiança na população. Então, apesar de não trazerem efeitos toxicológicos, eles trazem um dano para a população. Métodos sensíveis devem ser utilizados para quantificar esses analitos, para tentar chegar próximo das concentrações em que eles são detectados pelo olfato humano, e para ver um controle, né, de quando se chega nessas concentrações, tomar providências para que eles sejam evitados. Tratamentos alternativos podem remover os compostos com altas eficiências, mas deve-se elucidar quais são os produtos de degradação desses compostos e quais são as suas toxicidades. Obrigada pela atenção e eu deixo aqui meu contato caso alguém queira tirar alguma